Olá, turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje a tia Jo vai dar uma aula de geografia, tá? Vou fazer um resumo para vocês que ficaram aí em casa. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir lá na página 59, certo? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a pecuária. O que é a pecuária? Qual a sua importância para a produção brasileira? Quais os animais utilizados dentro da pecuária, certo? Vamos lá. Na zona rural, as atividades econômicas mais comuns são a pecuária e a agricultura. Essas atividades são consideradas pertencentes ao setor primário, ou seja, essas atividades elas estão ligadas aos setores onde eles possam fazer uma colaboração com as indústrias, tá? Na parte econômica, ela implica basicamente lá na parte econômica, gerando benefícios, gerando lucros, certo? A pecuária, ela é uma atividade econômica que envolve a criação de animais. Então, a palavra pecuária está ligada à criação de animais. Tá? Essa atividade tem importante papel na economia brasileira, pois fornece matéria-prima para a produção de muitos produtos. Então, para que nós possamos entender um pouquinho melhor o que é a pecuária, nós podemos voltar na história, tá? Porque a pecuária ela se iniciou lá no século XVI, na região do Nordeste, tá? Do Nordeste brasileiro, mais precisamente na capital São Vicente, onde tiveram os primeiros, onde foram trazidas as primeiras cabeças de gado para o Brasil, e desde então surgiu, né, essa pecuária, essa forma de organização, essa forma de produtos que começaram a ser transportados para outros países. A matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Ela é transformada nas fábricas e indústrias. Cada espécie animal criada fornece a matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Então, é para isso que é utilizada a matéria-prima, para que ela possa ser, nessa atividade, tá? Que é de grande importância, que é a pecuária, a matéria-prima ela vai transformando os produtos. Por exemplo, no livro de vocês aí, tem umas imagens. A primeira imagem são de bois e vacas. E aí, o que eles nos fornecem? O que fornecem de matéria-prima para nós? Fornece o leite, a carne e o couro. E os cavalos e as éguas, o que elas nos fornecem? O transporte e o couro. Na outra imagem tem os porcos e as porcas, o que eles podem nos fornecer? A carne e o couro. Na imagem do búfalo, o que ele pode nos oferecer? A carne, o leite e o couro, certo? E os carneiros e as ovelhas, elas podem nos oferecer o quê? A carne, o leite e a lã. Na outra imagem, a gente tem os bodes e as cabras. Qual a sua matéria-prima? O que ela pode nos oferecer? O leite, o couro e a carne, certo? Na página 60, tem outras imagens de outros animais. O jumento, o que o jumento pode nos oferecer? Ele pode servir como transporte, né, para as nossas atividades. Tem também o bicho de seda, ele pode nos oferecer os fios para a fabricação da seda, certo? E as aves, o que elas nos fornecem? A carne, os ovos e as penas. E as rãs nos fornecem uma carne, né, que dizem que é muito suculenta, não sei, mas que é saudável também. As abelhas nos fornecem o mel, a cera e o própolis, não é isso? Aí nós também temos imagem de peixes. O que o peixe pode nos oferecer? O óleo do peixe, né? A sua carne também pode nos oferecer isso. Então, são vários tipos de animais dentro da pecuária que nós podemos utilizar para o nosso dia a dia, para o benefício da nossa vida. Há vários animais criados que formam rebanhos. Por exemplo, os bois e as vacas, eles são os bovinos, tá? Os porcos e as porcas são chamados de suínos.
Os carneiros e as ovelhas são os ovinos. Os jumentos e as jumentas são os assininos, tá bom? Os búfalos e as búfalas são os bufalinos, certo? Os bodes e as cabras são os caprinos. E os cavalos e as éguas são os equinos, certo? Então, basicamente, existem também dois tipos de criação animais. Vamos abrir lá na página 61, que é a extensiva e a intensiva. São dois tipos de criação animais. Na criação extensiva, a criação de animais extensiva é aquela em que os animais são criados soltos em grandes áreas, geralmente se alimentam dos pastos. Por exemplo, os gados. Os gados, eles são criados de forma livre, no sentido extensiva, tá? Onde eles podem ser livres, ser soltos. Mas depois de um certo tempo ali, eles estão no momento para se alimentarem, né? Quando eles são soltos, eles podem voltar para poder ser comercializados, certo? Esse é um exemplo, tá? De criação de animal extensiva. Já na criação de animal intensiva, é quando a criação de animal é aquela em que os animais são criados em pequenas áreas, confinados e se alimentam principalmente de ração. São aqueles animais que têm uma vida mais, vamos dizer assim, uma vida mais fitness, tá? Então, eles são criados em áreas menores, tá? Eles têm um cuidado maior. Eu vou dar um exemplo da vaca, né? A vaca, ela é criada de forma extensiva. Por quê? Porque eles têm todo esse cuidado, né, na criação criação do leite, tá? Para que dessa forma ela se torne um animal mais produtivo, para que ela possa dar mais leite. Então ela tem que ficar sendo criada de forma extensiva. Diferente do gado, a vaca ela tem que ser criada de forma intensiva, porque ela tem que ficar mais protegida, porque assim ela vai criar mais leite, né? E assim ela vai ter uma saúde mais forte. Diferente do gado, que ele pode ser criado de forma extensiva, ele pode ser criado livre, sem problema nenhum, que depois ele vai ser comercializado, certo? Continuando a leitura, algumas das pessoas que criam animais, eles recebem um nome específico, tá bom? Por exemplo, os avicultores são aquelas pessoas que cuidam das aves. Eles cuidam das aves, dos patos, das galinhas, dos perus, tá? São os avicultores. Já os apicultores, vocês sabem quem são os apicultores? São os que cuidam das abelhas, muito bem. E os sericultores? Sericultores são conhecidos assim porque eles cuidam do bicho de seda, tá? E os ranicultores, eles são criadores de rã. Já os piscicultores, né, são os criadores de peixes, certo? Então, é muito importante que os rebanhos eles sejam sempre bem cuidados, porque dessa forma os animais eles vão estar bem tratados, bem cuidados, né, saudáveis para o nosso consumo. E assim a indústria ela vai ganhar muito mais, a pecuária vai ganhar com isso. Por quê? Porque esse conjunto de animais, esse conjunto de espécies, eles estão sempre sendo transportados. Então, é muito importante para o setor primário para que eles possam ser transportados. Então, essa é a função do pecuarista, tá? O pecuarista, ele tem todo o cuidado com a higiene, com a alimentação dos animais, para que assim eles possam ter o cuidado especial e nós possamos usufruir de todo esse cuidado dentro da nossa alimentação, certo? Lá na página 62, nós temos a atividade proposta. Na primeira questão, está dizendo assim: escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. Letra A. Quais são as atividades econômicas mais comuns na zona rural? Foi o que eu acabei de falar. É a
pecuária e a agricultura. Elas são as mais comuns, tá? O que é a pecuária? A pecuária é uma atividade econômica que consiste em criar e cuidar dos animais que fornecem matéria-prima para diversas atividades, certo? Segunda questão, o que é matéria-prima? É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. B. Quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas da natureza? São nas fábricas e nas indústrias, tá? Terceira questão. Pinte de azul o quadro que se refere à criação de animais extensiva e de vermelho o quadro que se refere à criação de animais intensiva. Vamos lá. É aquele em que os animais são criados em pequenas áreas, confinados e que se alimentam principalmente de ração. Qual é? É a intensiva. E aquele em que os animais são criados soltos em grandes áreas, geralmente se alimentando dos pastos, é a extensiva. Muito bem. Quarta questão. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome dos animais. Em seguida, escreva-os do lado do tipo do produto que ele fornece. Letra A. As. Quem é que fornece o mel, a cera e o própolis? Abelhas. Os fornecem transportes. Os jumentos. Muito bem. Os fornecem fios para a fabricação do tecido da seda. Bichos da seda. As fornecem carne, ovos e penas. As aves. Muito bem. Quinta questão. Desembaralhe as sílabas e descubra como são denominadas pessoas que cuidam de alguns animais de acordo com a criação. Aí tem a primeira imagem das abelhas. Então, quem cuida das abelhas são os apicultores, certo? E os peixes, quem é que cuida dos peixinhos? Isso, piscicultores. E as rãs, quem é que cuida das rãs? Ranicultores. E as aves, né, a galinha, são os avicultores. Muito bem. Na página 64, sexta questão. Substitua os códigos por sílabas e descubra os tipos de rebanho. Depois, relacione-os aos animais correspondentes. Então, vocês vão observar as imagens, tá? Os desenhos, e de acordo com cada desenho, vocês vão colocar ou a vogal ou a sílaba. E aí vai ficar letra A, esquinos, letra B, caprichos, letra C, bufalinos, letra D, ovinos, letra E, assininos, letra F, suínos e letra G, bovinos. E aí, de acordo com a letra, né, relacionando aos animais correspondentes, ficou F para porcos e porcas, D para carneiros e ovelhas, A para cavalos e éguas, C para búfalos e búfalas, G para bois e vacas, B para bodes e cabras e E para jumentos e jumentas. Então, ficou F de faca, D de dado, A de amor, C de casa, G de gato, B de bola e E de elefante, certo? Então, essa foi nossa aula, onde nós falamos um pouquinho sobre a pecuária, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau!